Agora, Rose, deixa eu te perguntar, você estava me contando, né, da Maria, que está aqui te acompanhando, Ah, sim. ela é incrível, já, nossa, e ela é muito, fizemos uma mágica, né, do Antenor para ela, já entendi, já foi. Ela é muito da esperta, né? Espertíssima. A Maria. Então, a Maria é o meu presente de Deus, né? Uhum, Porque assim, depois de 10 anos de casada, né? Eu casei ali novinha com o Marcelo, né? Muito apaixonados e tal. Só que a gente tinha um objetivo, né? A gente ia. Eu falei, ó, eu vou terminar meus estudos e tal. Então, fiz a faculdade. E depois de 10 anos juntos, eu falei pra ele que eu queria muito ser mãe. E uhum. aí a deficiência dele é congênita. Então a gente foi atrás pra ver se passava. E o médico disse, não passa. Não tem chance. O congênito é o quê? Só para o público entender. Congênito é que passa de pai De para pai para filho, filho. né? Uhum, Então a gente ficou com essa dúvida, né? Porque era glaucoma. E ele já nasceu com. Mas, segundo os médicos especialistas, como o irmão dele não tem, o uhum, sobrinho dele não tem, o pai e a mãe dele não tem, então aconteceu ali, foi um acaso que aconteceu com ele, talvez alguma questão na gestação mesmo, uhum, e ele nasceu com glaucoma. Então a gente falou, então beleza, vamos ter a nossa filha. E eu já queria uma menina, eu já pedia pra Deus que eu queria uma menina. uhum. Quando eu engravidei da Maria, eu fiquei muito feliz, a gente comemorou demais. E a gente foi no primeiro exame, tava tudo certo, tudo bem. Segundo exame, tudo bem, tudo maravilhoso, né? Uhum. Com as ultrassons que a gente faz. No terceiro, ultrassom é morfológico. E daí o médico escuta o coração Uhum. e vê. E o médico demorou muito na minha barriga. Ele ficava. Eu sentia que tinha alguma coisa errada naquele momento. E Trouxe uma aí, ansiedade, né? Imagina. muito. Ah. Mas ele disse assim, ó, quem é teu obstetra? Eu falei, doutor Salvador. Ele falou, tá, beleza. Então tu mostra, vai ficar pronto daqui 2 dias, tu pega e mostra pro teu médico, leva pro teu médico avaliado. Eu falei, tá, mas doutor, tá tudo bem? Ele disse, tá, ok, mas o teu médico é que vai falar com você sobre. Uhum. E aí eu já fiquei angustiada. Depois de Nossa, é. 2 dias, pegamos o exame. Na verdade, meu marido foi pegar o exame com o assessor dele, o Rafa. E eu tava pegando os exames de sangue, que daí a gente chega e leva aquela papelada toda lá pro obstetra, né? Uhum. Quando cheguei lá, o médico olhou pra mim e disse assim, olha, Rose, em 24 anos de profissão, eu nunca vi um coração desse jeito. O doutor Denilson me ligou, que é um médico bem famoso lá na minha cidade, o melhor de todos, e falou o seguinte, e eu queria que tivesse alguma coisa errada, que o médico tivesse errado, né? Ó, a sua menina, ela não vai poder nascer aqui, eu não vou poder fazer o seu parto. Pensa, era o meu médico desde os meus 18 anos, não vou poder fazer teu Ah. parto. Ela tem uma cardiopatia rara, complexa, não passa sangue pro pulmão, e ela não tem muitas chances de sobrevivência. Por isso, ela precisa nascer num grande centro. Vou te encaminhar e vou te encaminhar para uma cardiopediatra que vai fazer um eco na tua barriga para ver o coraçãozinho dela melhor, mas sim, é bem complexa a situação. Parecia que eu tinha entrado num filme de terror. Imagino, nossa. Queria gritar assim. Mas você foi fazer o ecocardiograma já, daí você Fui. foi. Ah. Fui fazer o eco. Uhum. E daí a médica me deu um pouco mais de esperança, mas também disse que ela tinha que nascer num grande centro, que tinha que ter. Sabe assim, eu não podia nascer a qualquer momento, ela tinha que ficar na minha barriga até. E eu tava com 24 semanas, então era uma gestação inicial. Uhum. E aí a gente foi correr atrás, né? Plano de saúde, SUS, foi negando algumas coisas ali pra gente, porque é alto custo. Uhum. E aí, quando eu fui praticamente me mudei pra cidade lá em Porto Alegre, onde tinha o centro de referência para ela nascer, que é um hospital referência de cardiopatia. Então ela nasceu, fez a primeira cirurgia de peito aberto com 7 dias de vida. Ele já nasceu bem, já colocaram nas máquinas, porque quando nasce tem uma veia auxiliar que ajuda o bebê a respirar, né? Que fica aberta por 24 horas, depois ela fecha. Daí eles já dão uma medicação na criança para que essa veia continue ali até fazer a cirurgia. O médico me disse que o coração de um bebezinho é o tamanho de uma moeda, de R$ 1. E aí ele tinha que colocar Nossa. uma veia auxiliar que passasse sangue pro pulmão. Que Essa destreza, veia né? é de pericárdio bovino. Aham. E aí eles fazem, que chama Chante Central. Tem um filme, Quase Deuses, não sei se você já assistiu, que explica como é que é feita essa cirurgia. Aham. E aí mas não era um tipo de cardiopatia, né? São algumas, não são? Algumas, exatamente. Ela tinha dupla via de saída do ventrículo esquerdo, ou seja, a gente tem duas veias, a aorta e a pulmonar. Uhum. As duas nasceram no lado esquerdo Uhum. e
Em transposição. Transposição das grandes artérias, ou seja, quando formou ali na barriguinha, o bebezinho tá formando, é pra formar uma do lado do outro. As dela formou no Do lado mesmo esquerdo, lado. em transposição. E a aorta ficou muito grande e o tronco pulmonar ficou muito estreito. Então, estenose pulmonar importante. Uhum. Comunicação intraventricular, que daí não tinha divisão no ventrículos, no átrios e ventrículos, passava o sangue todo. Então, era um coração bem difícil, bem raro. Então, a primeira coisa que eles fizeram para ela sobreviver foi um shunt central para passar sangue para o pulmão, que pega ali, né, e faz uma ligação direta com o pulmão. Foi isso que fez ela sobreviver até 4 meses. Com 4 meses deu um trombo, ela Uhum. desidratou, daí é uma veia muito, né, delicada, Uhum. e aí ela quase veio a óbito, porque na minha cidade os médicos estavam tratando um pouco errado. Cardiopatia, a gente pensa que dá só em velhinho, né? É. Não Uhum. pensa que vai nascer um bebê. Uhum. Uma em cada 100 crianças nasce com uma cardiopatia. Sabe o que acontece, Nossa, o número é infelizmente? altíssimo, né? Então. Uma em cada 100. Aham. Só que muitos morrem. Por quê? A gente teve que ter muita... Assim, o médico falou, ó, não tem o que fazer. Se nascer aqui, não vai dar. E só que eu falei, não, eu não aceito. A minha filha vai sobreviver. A gente foi, correu atrás e foi para um lado, foi para o outro. Meu marido também, né, tem bastante conhecidos e a gente foi atrás. Se não, né, e hoje a gente tem essa causa, essa luta das crianças que nascem com cardiopatia, têm o direito à vida, elas precisam ter, só que é alto custo, entende? E aí, infelizmente, às vezes as pessoas não têm conhecimento sobre, as mães e os pais não têm conhecimento sobre, e os governos também têm pouco investimento sobre isso. Mas enfim, resumindo, a Maria nasceu, fez a primeira cirurgia, fez a segunda porque deu esse trombo, ela ficou 15 dias na UTI, foi bem difícil. E aí o médico falou pra mim que ela não poderia não falar, não andar, não nada, não entender. E aí nesse momento, foi o momento mais difícil da minha vida, Marley. Eu me ajoelhei lá no hospital, era frio, no chão, e ela lá na UTI, e eu falei assim, Senhor, eu não consigo enxergar. Se ela não falar comigo, eu não vou ter como cuidar da minha filha. Eu tive filho, eu quis ter filho pra eu cuidar, não quero que outra pessoa, essa é uma questão da autonomia, né? Eu sempre quero ter autonomia. E Deus foi tão bom comigo que ela não só sobreviveu, ela teve convulsão, faturou 17, teve parada cardíaca, foi bem difícil esse momento que fechou ali o shunt dela. E Deus foi tão maravilhoso que ela não só sobreviveu, mas depois de um tempo, né, ela tinha 4 meses nesse momento, a neuroplasticidade de Deus é maravilhoso, ela hoje, né, a Maria é uma criança que tira nota 9 na escola. 8, 10. Eu falo pra ela que são as notas boas, 10, 7 é médio, o resto é baixo. E ela é uma menina que surpreende, só que os médicos falaram pra mim que ela, né, então pra mim ela é um milagre, desde o momento que eu descubro que ela tem uma cardiopatia. E assim, falar em milagre, eu não falo de religião, eu falo de fé, que a gente precisa ter fé, né, que existe algo maior que nós, existe um Deus, e a gente precisa ter esperança, porque, né, tem coisas que não tá no nosso controle. Então a gente precisa se agarrar em algo para fazer acontecer. Deus é maravilhoso, a Maria é meu milagre sem fim. Você estava certa que você falou que eu ia chorar. Cadê a caixa de lenço, amigo? Desculpa. Não, desculpa nada, é isso, maravilhoso. Mas eu um milagre. emocionei também, eu emocionei aqui. Segurando aqui para não borrar meu Ela nossa, mas que difícil, né? Hoje, como que tá a situação dessa veia? Como que é uma veia ou artéria? É uma... eu falo veia, mas é o tronco pulmonar. São veias, né? Mas são artérias também, né? Então, aí, resumindo a história, daí ela fez 2 cirurgias pequenas que foram shunt central. Daí a gente não conseguiu um médico aqui em São Paulo, no Beneficência Portuguesa, o Dr. José Pedro, que ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que dá aula lá. Quando ele operou a Maria, ele tinha 74 anos já. E ele opera as crianças aqui no Beneficência Portuguesa, ele vem, opera e dá aula, né? Enfim, uma é bênção, extraordinário, né? é extraordinário o que Deus deu de dom pra esse homem. O QI dele é altíssimo, sabe? Ele não tem um QI Normal, na média, não é normal. E ele aceitou operar a Maria, daí ele fez uma plastia, sabe? Ele, lembra que eu falei que era em X aqui? Sim. Ele colocou cada uma no seu lugar. Só que o que acontece? Como o tronco pulmonar dela, isso com 1 aninho de idade, 1 ano e 3 meses,
era muito pequenininho, ele teve que colocar 30% de material sintético, Uhum. tanto na veia como na válvula. O que acontece hoje, né? O coraçãozinho dela é todo remendado, então eles fecharam ali o shunt não, os ventrículos, eles colocaram a veia nos lugares certos, Uhum. né? Só que o que acontece? O sangue vai pro pulmão e volta um pouquinho, porque a válvula ela não fecha perfeitamente. Completamente, assim. Isso. Então, volta um pouquinho. Então, o coração dela tem que trabalhar um pouquinho mais do que um outro coração. Por exemplo, ela foi no parquinho e ela... Não, para, tá? Ela vai, brinca um monte. E aí, quando ela vem pra mim, o coração dela tá... Porque ele tem que bater muito mais rápido pra dar conta de... Daí, ela respira, Maria... Ela respira umas 5 vezes, já sai correndo de novo, e o coração da mãe fica aqui, ai meu Deus, me proteja, Senhor. Mas é uma bênção, assim, ela não tem nenhuma restrição, ela pode correr, pode brincar. E quando ela cansar, ela que tem que saber o limite dela e dela para. Só que a gente vem para São Paulo todo ano para fazer acompanhamento com a equipe, porque futuramente vai ter que intervir novamente, né? Porque é um coraçãozinho consertado, tem que ficar monitorando. Aí a médica não diz assim pra tia Rose, daqui 2 anos, daqui não sei, não tem o prazo, sabe? Eu tenho que viver um dia de cada vez. Então, nada mais me assusta, porque eu tenho um milagre em casa e a gente vive um dia de cada vez. Eu só tenho hoje, né? Amanhã, eu não sei se eu tô aqui. Então, vou sofrer por antecedência? As pessoas falam, Rose, como que tu vive? Eu falo, um dia de cada vez. A ansiedade de hoje tem que ser de hoje. A de amanhã, deixa pra amanhã. Maravilhoso. Aliás, a Maria tá aqui, né?